Eu queria convidar a igreja para nós lermos o texto de Neemias. Se deixar só essa luz aqui, os bichinhos vão ficar todos aqui em cima do pastor. E aí vai ser aquele culto bem diferente assim. Viu, Abel? É melhor apagar isso e jogar as luzes do fundo. Tudo bem? Não vai pegar no sono. É só por causa do calor. Primavera chegando, graças a Deus. Eu queria convidar a igreja para o texto de Neemias, no capítulo 5. Neemias, capítulo 5. Nós leremos do primeiro versículo até o 12. Palavra que o Senhor tem falado comigo essa semana. Eu fiquei revisitando o texto. Queria que você lesse comigo, com gratidão, com alegria. Eu queria convidar você a se pôr de pé mais um pouquinho para nós lermos esse texto. Antes de ler, farei uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos, Senhor. Nos alegramos na Tua casa, em torno da palavra. E pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale com a sua igreja, que Teu Santo Espírito esteja falando com seus filhos e filhas. Nos alegra, Senhor, nesta noite. Desperta em nós entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 8, do 1 ao 12. Diz assim: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas, e disseram: Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito em Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém e Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jeshua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar, e leram um livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que se entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prenteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebida doce, e enviai porção aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo foi comer e beber, e enviar porções, e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Deixa o texto aberto, por gentileza. Irmãos, irmãs, quando você tem que recomeçar alguma coisa, alguém já teve uma experiência de ter que recomeçar alguma coisa? Já teve experiência? Começou a fazer um bordado e ele começou a ficar tortinho, aí você puxa o fio para recomeçar. Já tivemos essa experiência? Já tivemos a experiência de começar a colocar uma corda no violão e ver que não vai dar e ter que refazer. Já teve que colocar mais água no feijão porque você salgou demais e você falou: vamos dividir isso aqui em duas, dá um jeitinho. Já? Todos nós tivemos uma experiência de recomeço. Diante dessas experiências de recomeço, irmãos, irmãs, qual é a sua reação? Você fica animado? Ou você fica apreensivo, desanimado? Você tem aquela sensação: puxa, tudo de novo? Já repetiu de ano? O Abel disse que 6 vezes. O Itan 4. Diante do recomeço, irmãos, irmãs, invariavelmente nós temos uma sensação de que a gente já conhece o caminho. Diante do recomeço, diante de ter que refazer as coisas, diante de ter que reconstruir aquilo que a gente já começou. E todos os domingos eu vou almoçar na casa da sogra, eu chego lá, ela está assistindo o Celso Portiolli. Já tentei mudar de canal, e aquilo me dá mais aflição do que tudo, porque tem umas provas que o povo fica, e tem uma prova que eu acho que eu faço aquilo sem reprovar, de tanta raiva que me dá. Eu falei: eu consigo sair sem. Tudo bem, irmãos? O pastor está falando aqui, diante do recomeço, qual é a sensação que nós temos? Invariavelmente, nós temos a sensação de desânimo. Nós temos a sensação: puxa vida, tem que fazer tudo de novo. Exercícios de matemática, Márcio, que a gente fazia a exaustão para poder decorar. A sensação é de desânimo, desconforto. E a pergunta que está nesse texto está diante de nós, e hoje pela manhã o Fernando estava falando sobre isso. E aqui um paralelo: nós retomamos a escola dominical nesse formato, então você sinta-se à vontade para vir. Os irmãos estão ouvindo bem o pastor? Sim? E de manhã o Fernando estava falando, e nós estávamos em torno da questão do recomeço, e ele disse que a empresa chamou a equipe reduzida, mandou um monte de gente embora, e a equipe reduzida disseram assim: temos 3 meses ainda para ganhar o ano, para salvar o ano. E aí o desafio de retomar, de recomeçar com recursos menores, com menos ânimo, porque quando a gente começa o negócio, a gente está com gás, a gente quer ir até o fim, a gente acha que vai dar certo. E aí ter que recomeçar dá-nos aquela sensação de puxa vida. Irmãos, nós estamos diante de um texto em que o profeta está chamando o povo, depois de terem feito muito trabalho. Eles reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, e eles estão diante de um recomeço. E diante do recomeço, essa sensação: puxa, a gente já viveu isso, a gente já passou por isso, a gente já teve nesse lugar, a gente já passou por aqui. E o profeta chama o povo, eu estou chamando de profeta por causa da leitura, mas o sacerdote, o governador Neemias, que é copeiro do rei, está chamando o povo, chamando o seu povo, dizendo: reconstruímos. Tudo bem, igreja? Reconstruímos, está tudo feito. Maravilha, nós vamos voltar a cultuar, vamos voltar a fazer o que nós tínhamos o hábito de fazer. Só que o povo está com aquela sensação: de novo, vou ter que refazer. E o sacerdote e o governador, o Neemias, copeiro do rei, chama o povo
E o texto nos dá indício, o texto nos mostra algumas coisas. O versículo 1 está dizendo que é chegado o 7º mês. E nesse 7º mês, na cidade, o povo se reúne, irmãos, no 7º mês, e o texto vai falando sobre isso, que eles pegam o texto, e falar de 7º mês para esse povo é falar de festa. É falar, Joaquim, da festa das trombetas, que está registrado no livro de Números, capítulo 29. O povo judeu tem festas para celebrar o agir de Deus. A Páscoa, eles têm a festa dos tabernáculos, as festas das vestes de alegria. São 7 festas que eles vão celebrando ao longo do ano, e falar do 7º mês é falar da festa das trombetas. O que é a festa das trombetas? Você vê na sua casa depois, Números 29, é uma festa em que o povo faz sem luz. Eles deixam a cidade apagada, o templo apagado, e eles cultuam, e eles celebram de noite, na escuridão, em silêncio, durante um período, para lembrar o tempo em que eles não podiam adorar ao Senhor. E falar de 7º mês é falar deste lugar. Então o povo está perto da festa do silêncio, da escuridão. O clima não favorece. O clima é um clima de tristeza. Festa da trombeta é quando o povo ouvir. Leiam lá, Números 29. É difícil ler números, mas tem muita riqueza de detalhes. E quando o povo ouvir o soar da trombeta, vocês devem se ajoelhar e pedir perdão pelos muitos pecados. E assim o povo fazia. Estamos no 7º mês, é isso que está acontecendo. O povo está experimentando esse lugar de arrependimento, esse lugar de más notícias, esse lugar de reflexão. O cenário, irmãos, não é muito favorável. O cenário não é dos melhores. Reconstruímos, sobrevivemos, passamos por 70 anos, aqui o povo passou por 70 anos de exílio. 70 anos, Neidinha, de exílio, de sofrimento, de distanciamento, de frustrações. E o povo já não sabe mais ler na língua original, o povo já não sabe mais. Estamos no 7º mês, o mês da festa do silêncio, mas ninguém celebra. E o povo que está celebrando lá em Jerusalém é o povo que já não tem mais condições. Capítulo 1 e 2 de Neemias, Neemias recebe a notícia de que o povo já tinha desistido, o povo estava totalmente destruído, o templo destruído, as casas destruídas, eles estavam simplesmente entristecidos. E ainda assim eles reconstroem, a gente vê lá Sanbalate, Tobias, Gesem, dizendo não vai dar certo, eles reconstroem o muro e é tempo de celebrar, é tempo de festa. Tudo bem? Vocês me acompanharam até aqui? Acabou o Covid, acabou o tempo de espaço entre nós, agora nós estamos juntos, é dia de celebração, é dia de júbilo. É dia da gente vir cear junto com a família, pegar as crianças e saltitar e a gente não se conter no nosso lugar. Pastor, mais 6 meses dentro de casa, pastor. Nós estamos meio enferrujados, pastor. A gente esqueceu os hinos. A gente não, glória a Deus. Irmãos, Neemias chama o povo e está chamando o povo dizendo, vamos celebrar, vamos nos alegrar. Só que eu não sei se você prestou atenção no texto, porque Esdras, e está lá os homens, Matatias, e uns nomes diferentes, Pedaías, Misael, cada um do lado, e eles estão, e Neemias com Esdras dizendo, o povo vai estar alegre, o povo vai estar festivo, o povo vai estar jubilante. Passou 70 anos, nós reconstruímos o templo, reconstruímos as nossas casas, e agora nós vamos ler a palavra, vamos adorar ao Senhor. O problema, irmãos e irmãs, é que eles estavam tão enxertados de notícias ruins, eles estavam tão distantes e tão cheios de más notícias, de um clima de tristeza, que eles têm uma reação diferente. Eu queria que você olhasse comigo no versículo 9. Enquanto eles estão lendo, o profeta, o sacerdote está lendo, o versículo 9 diz assim, esse dia é consagrado, por que vocês estão chorando?
Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão lamentando? Não é para chorar, esse dia é um dia santo, é um dia de alegria, é um dia de celebração. Por que vocês estão chorando? Não é para chorar, não é para chorar. Irmãos, irmãs, o fato é que quando a gente está inserido em muita tristeza, às vezes a gente está tão triste, a gente passou por tanta luta, tanta dificuldade, que a gente não consegue mais reagir com alegria. Deus está mostrando para nós que Ele preservou, que Ele cuidou, que Ele nos guardou. Só que a dor foi tanta, a situação foi tão traumática, que a gente, diante da bênção e diante do lugar da alegria e do sorriso, a gente não se contém e começa a chorar. Já passou por essa experiência? De alguém ligar para você depois de alguns anos desempregado e dizer: a vaga é sua, e ao invés de você rir, você chora. Quando o médico diz não é nada, e você, ao invés de sorrir, você chora. O povo está passando por essa sensação. Que sensação? De ter passado por muitas má notícias, muitos traumas, muitas frustrações. O ideal estava distante, o povo já não tinha mais uma referência próxima. Sabe aquilo que a gente planejou para 2020, e a gente chegou em setembro e falou: vixe, deu nada certo, e nem foi porque a gente queria, não foi por fracasso nosso, não foi por incompetência nossa. Irmãos, irmãs, o texto é constrangedor, porque Neemias e o sacerdote Esdras está querendo alegrar o povo. Está querendo alegrar o povo, dizendo: enche o seu coração de alegria, não se entristeçam, não chorem, não chorem. Alegre-se, tenham esperança, o pior já passou, a luta já acabou. Não assista o Fantástico, porque as notícias agora são boas. E essa semana eu estava andando de carro com a Gisele, e uma rádio falou assim: olha, hoje é o dia que menos morreu gente, é o dia que está tudo ok. Eu falei: alguém precisa espalhar essa notícia, mas a gente está tão enxertado de coisas, de um cenário, que a gente não consegue experimentar o que Neemias está falando para o povo diante das águas. O texto vai dizer que eles estão lá, à porta das águas, dizendo no meio da praça: Deus nos guardou, Deus nos preservou, Deus está abençoando o seu povo. Irmãos, irmãs, de forma muito rápida, pelo menos 4 coisas deixam a gente muito triste: más notícias, traumas, frustrações e o vazio interior. Quando as coisas não fazem mais sentido, quando o seu chefe chega e fala: Elisa, setembro, outubro e dezembro, vamos ver se a gente consegue resgatar tudo que a gente não fez esse ano. Você fala: chefe, para quê? Vender para quem? Mas o texto vai dizer para mim e para você, igreja, que Deus tem muito mais motivo para nós nos alegrarmos. Amém? Deus quer colocar diante de nós, Deus caminha com o seu povo, independente das adversidades, e a gente precisa acreditar nisso. Nós precisamos adorar ao Senhor. E aí os versos 10 e o finalzinho do texto, e é nisso que eu quero me pautar nessa noite. Eu quero que você se alegre, porque Neemias está dizendo para o povo: ei, aquilo que nos entristece, má notícia, eu quero dizer para você, o nosso Deus é o Deus que gosta de dar boas notícias. E eu estou com essa palavra desde dezembro de 2019, que eu falei aqui nessa igreja. 2020 é o ano das boas notícias. Eu falei, chamei o povo: vem aqui na frente, porque o nosso Deus é o Deus que gosta de dar boas notícias. E todas as vezes que eu estou constrangido, eu falo: Senhor, eu falei para a igreja, eu falei isso só para empolgar a igreja, eu falei isso porque era uma virada de ano, era só um ciclo, foi só uma palavra solta, e Deus me traz para o texto dizendo: ei, não, eu sou um Deus das boas notícias. E aí o versículo 10 diz Neemias e Esdras, diz para o povo assim: ei, vão lá e comam carnes gordas, bebidas doces, façam festas, porque Deus é o Deus da boa notícia. Amém, igreja?
Versículo 10: Ide, comei carnes gordas, tomai as bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia que o Senhor fez para mim e para você. A boa notícia, meu irmão e minha irmã, é que se nós olharmos, Deus foi provedor, Deus foi cuidadoso, Deus está colocando diante dos nossos olhos o cuidado que Ele tem para conosco. Amém? Deus é o Deus da boa notícia. Mas o texto ainda vai falar algumas coisas. O texto vai falar umas coisas ainda mais belas para nós, para mim e para você. O texto vai dizer, meu irmão, minha irmã, que a boa notícia que Deus dá para o seu povo não é uma boa notícia efêmera. Não é uma notícia que eu digo, olha, abaixou o preço do dólar. Aí o Renato fala, hora de investir. A nossa notícia, a notícia boa, que a Bíblia toda está dizendo para o seu povo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus é esse que está cuidando do seu povo com a sua forte mão. Amém, igreja? Essa é a boa notícia que Deus está colocando diante de nós. Essa é a boa notícia. Comei carnes gordas. O que o texto está dizendo é: olhe para o seu melhor e se alegre. Olhe para aquilo que você tem de melhor e se alegre. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o meu coração hoje está cheio de alegria. Se vocês não me segurar hoje, eu vou ficar aqui falando até esgotar, porque o que me alegra é ver o povo, é ver a igreja, é estar com a minha família diante da mesa do Senhor. É para isso que eu tenho pedido ao longo dos anos: Senhor, me leva para esse lugar. Deus está te convidando nessa hora a dizer para você: olhe para o seu melhor e coma das carnes gordas, se alegre. Mas mais do que isso, meu irmão, minha irmã, o texto vai dizer que Deus requer do seu povo gratidão. A gente sempre fala de gratidão, mas o texto está dizendo para mim e para você: por que é que vocês estão chorando? Comam, ide, comam carnes gordas, tomai bebidas doces, tenham gratidão, não vos entristeçais, diz o verso 10, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Segundo ponto, para a gente trocar a nossa tristeza, a gente precisa ter gratidão. E as minhas filhas têm me ensinado isso assim, como é interessante, porque no meio da quarentena eu resolvi virar arquiteto e resolvi trocar os móveis, coisa que eu sempre critiquei na esposa. Eu falei: deixa que eu faço. Agora eu entendi porque que as mulheres fazem isso, porque a gente não aguenta, a gente quer mexer nas coisas e estou com o braço doendo, Abel, hoje ainda, de tanto móvel que eu arrastei. Pastor, o que isso tem a ver? Porque as filhas querem ajudar, as filhas querem participar, e quando eu falo obrigado, filha, mesmo elas atrapalhando, a gente vê o quão é maravilhoso experimentarmos a gratidão. Amém, igreja? Irmãos, o texto vai dizer também que existe uma coisa muito poderosa no agir de Deus. O versículo 10 ainda está dizendo assim, enviai porções aos que nada têm, aos que não têm nada. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você? Que Deus permitiu para nós, durante esses 6 meses, experimentarmos as virtudes do Espírito Santo, de enviar porções. Gente que ficou retendo, gente que ficou com medo, gente que ficou olhando, dizendo: eu não sei por quanto tempo. Deus está dizendo: troque isso pela partilha, compartilhe, ligue, veja quem precisa. Deus nos deu o privilégio nesses dias, 6 meses, de compartilharmos. O simples ligar em vídeo, a ausência. Deus foi trabalhando com o seu povo, dizendo para o seu povo: ei, preste atenção, porque não é para vocês se entristecerem. Eu sei que vocês se encharcaram de más notícias, eu sei que a humanidade se encharcou de desesperança, mas o texto está dizendo que Deus nos dá boas notícias, notícias perenes, de um Deus que caminha com o seu povo, um Deus que permite a gente experimentar o melhor e ainda partilhar desse melhor, evangelizar. Eu não sei se você assistiu às lives e às pregaçõezinhas na terça-feira, mas
O Facebook vai contando para a gente e atingiu 13 mil pessoas. Olha o pastor famosão. Mas não é pela fama, é pela possibilidade de partilhar. Eu vou mandar essa mensagem porque o meu amigo, minha irmã, minha família está precisando, e o que eu tenho é isso, eu vou partilhar, porque eu nem sei que texto eu vou mandar. Toma, escuta esse louvor, ouve essa palavra, ouça essa coisa. Irmãos, irmãs, tudo bem até aqui? Porque o texto me fala uma coisa muito forte o texto vai me dizer. O texto vai dizer uma coisa profundíssima para mim e para você. Não sei se você está triste. Não sei você que está na sua casa. Pastor, não sabia que podia ir já. Pode sim. Nós estamos retomando oficialmente a partir deste domingo, com os devidos cuidados, trabalhando com 30% da capacidade, orando, cuidando, com muita responsabilidade. Mas a gente não quer dar enfoque para isso, a gente quer dar enfoque à quarta coisa que o texto me faz olhar e dizer: obrigado, Senhor, porque eu preciso entender a profundidade disso. Meus irmãos, minhas irmãs, a quarta coisa que eu queria que você guardasse no seu coração, por onde você andar, por longos dias, está no versículo 12. Neemias e Esdras está dizendo assim: por que é que vocês estão tristes? Não se entristeçam, se alegram, porque não existe coisa melhor, não existe notícia melhor, não existe coisa mais profunda, mais maravilhosa do que isso. E Neemias está dizendo, e eles se regozijavam, porque tinham entendido a palavra do Senhor. Amém, irmãos? O que é que o texto está dizendo para mim e para você? Que não pode haver alegria maior no nosso coração, no nosso lábio, do que ter a possibilidade de caminharmos juntos, olhar a palavra e entender a palavra. Pastor, mas na quarentena eu li a Bíblia, mas se a gente não tem com quem partilhar, e é partilhando, e é com gratidão, e é com alegria que a gente cresce, e isso é que enriquece a nossa alma, e é isso que é importante, e é isso que é precioso. Amém, igreja? Eu não sei se você está triste, mas Deus está preservando você para o culto. E o meu primeiro ano de pastor titular, eu tive uma experiência que eu já falei para a igreja. Eu fui visitar a dona Abigail, mãe do presbítero Sérgio Bocato, 104 anos, 2 anos deitada sem falar, com Alzheimer, Parkinson, um monte de doença da idade. E eu fui orar lá no hospital em São Bernardo. E eu confesso para os irmãos, eu já falei isso para o presbítero Sérgio Bocato, 104 anos, o que pedi para o Senhor diante desse cenário, e Deus falou profundo no meu coração, e peço para Deus não me permitir esquecer essa experiência, porque Deus falou: se eu dou vida, é porque eu me agrado do culto. Se você está com vida, é porque Deus se agrada do seu culto. Deus tem os anjos, os demônios tremem, mas Deus se agrada do culto prestado por esta igreja, por esta comunidade, por irmãos que entendem e regozijam que não existe alegria maior, não existe bênção maior do que olhar a palavra, regozijar-se, porque tinham entendido a palavra. Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados, diz o verso 11. Irmãos, irmãs, o chamamento do Senhor para a sua igreja, que está retomando oficialmente, nós vamos entrar ainda com os documentos no presbitério, mas com ousadia o Senhor está convidando você nesta noite para se alegrar, porque Deus se agrada do culto prestado por esta comunidade. Amém? Deus se agrada da nossa adoração, Deus se agrada do nosso jeito, Deus se agrada do nosso silêncio, das nossas humanidades. Deus tem se revelado a nós e nós precisamos entender a profundidade, e não existe coisa mais profunda do que isso. Não tem riqueza, não tem valor
financeiro, monetário. E o convite desta noite, igreja, você que está na sua casa, você faz parte disso. Amém? Eu queria então nessa noite que você trocasse a sua tristeza. Este dia é santo, esse dia é consagrado, Deus está protegendo. Pastor, mas e as igrejas e as pessoas que tiveram a enfermidade? Não pense assim. Os desígnios do Senhor, os feitos do Senhor, o convite nesta noite é: não olhe pela perspectiva da tristeza, olhe pela perspectiva da alegria. Não existe. Esse povo entendeu o tempo todo. Eles começaram a perceber, o povo começou a perceber que trocar experiências, orar uns pelos outros, caminhar junto, é algo riquíssimo, poderosíssimo. A experiência do coletivo. Isso a gente percebe com as crianças. A gente quer que as crianças fiquem quietinhas do nosso lado, mas elas querem ficar juntas. Os adolescentes se sentem mais poderosos juntos. O convite, irmãos e irmãs, é para que vocês experimentem o melhor. Comei carnes gordas. Está aqui o Luizinho, nosso churrasqueiro, que está doido para fazer um churrasco para nós todos. É só combinar. A gente vai fazer um almoço que era para fazer em maio. A gente vai ter momentos de comunhão, com todo cuidado, com todo zelo. Ninguém quer afrontar nada, ninguém quer afrontar o MS, ninguém. Nós só queremos desfrutar da caminhada, de andarmos juntos. E o Luizinho está doido para fazer um café, ele não faz, mas picanha ele acerta direitinho. E tem um negócio que a Gisele tentou fazer igual ele faz, um pão com linguiça. Deu tudo errado, pôs fogo na churrasqueira, derramou tudo. Só o Luizinho que sabe fazer isso. Irmãos, irmãs, o convite nessa noite é para que você se alegre. Para que você entenda que Deus se agrada do culto que você presta. Deus se agrada das intenções do seu coração. Deus se agrada da nossa comunhão. Queria convidar você para agora, em nome de Jesus. A gente ainda não pode tocar, a gente está com cuidado, mas eu queria que você orasse agora, aí do seu lugar, por 3 pessoas que Deus colocar no seu coração. Agradeça, peça para Deus curar, proteger, dar alegria. Ore por crianças, ore por mim, pela minha esposa, ore por alguém daqui da comunidade. Agradeça ao Senhor, porque regozijaram grandemente, porque tinham entendido as palavras que foram explicadas. Muita gente enferma, muita gente lutando, muita gente entristecida, muita gente encharcada de más notícias. Ore ao Senhor, aí do seu lugar. Pedir para a esposa quebrar o silêncio, orar aqui em voz audível, vem à frente. Ore por alguém, agradeça pela amizade, pelo cuidado. Ore pelo coral que você está sentindo falta. Ore pelo vigia e hora que você não pôde participar. Ore por aquilo que você sente falta. O Ebenezer está fazendo falta. O Shelter está fazendo falta. As nossas escolas dominicais, as crianças. Peça para Deus ter misericórdia e trocar a nossa tristeza por alegria. Peço licença para a igreja para eu me ajoelhar. Senhor, Jesus, nós estamos na tua casa. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor nos trouxe até aqui. Aleluia. Porque o Senhor escolheu cada um de nós para estar aqui. Senhor, e nós te louvamos, Pai.
Nós te louvamos porque o Senhor nos proporciona isso. Nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu para ser igreja. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta casa, por estas paredes. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por estes meses que nós vivemos, Senhor. E olhando pela perspectiva da alegria, meses sofridos, mas que o Senhor nos deu a oportunidade de reconhecer o valor deste lugar, Senhor. Reconhecer o valor, Senhor, da família que é dada pelo sangue de Cristo. Senhor, muito obrigada. Senhor, obrigada porque com todas as mazelas, Senhor, nós temos uma igreja, Senhor, que te serve, que te adora, que é conosco. Senhor, que caminha conosco na hora da alegria, na hora da tristeza, nós te louvamos. Oh, Senhor, eu te louvo, Senhor, pela alegria de estar na tua casa. Senhor, de ter liberdade, Senhor, de ajoelhar na tua presença, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Jesus. Senhor, nós te louvamos por este lugar. Nós te louvamos, Senhor, por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa, Senhor, que tem o seu nome no hall de membros. Senhor, nós te louvamos por cada família, Senhor, que faz parte desta casa. Senhor, nós te louvamos por cada pessoa que já passou por este lugar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por cada um dos nossos irmãos. Senhor, por cada oficial nós te louvamos. Senhor, nós te louvamos pelas crianças desta casa. Senhor, nós te louvamos pelos adolescentes, Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelos jovens. Senhor, traz os jovens desta igreja, Senhor, e que eles sintam prazer de estar aqui. Senhor, não há alegria no mundo, Senhor, a alegria está em Ti. Está em Te servir, Senhor, em partilhar, Senhor, em compartilhar. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, pelos adultos deste lugar. Senhor, nós te louvamos pelas mulheres. Senhor, pelas mulheres que são dignas, Senhor, e pela dignidade que vem de Ti. Senhor, torna as mulheres desta casa honradas. Senhor, homens, chefes de suas famílias, Senhor, homens honrados. Senhor, que nós sejamos uma igreja sempre que te adora, Senhor, e que propaga o Evangelho, que é espelho da Tua face. Que as pessoas vejam em nós alegria, Senhor, sorriso, coração quebrantado, gratidão. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pelas vidas que se foram, mas te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos conservou. Senhor, nós te louvamos pela saúde. Quando frágil, o Senhor nos sustenta. Senhor, nós te louvamos pelo alimento que o Senhor nos deu. Senhor, nós te louvamos pelo trabalho que o Senhor nos dá. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelas famílias que o Senhor tem nos dado. Senhor, pelos filhos. Senhor, nós te louvamos porque a nossa família que está fora ainda vai se curvar diante de Ti, Senhor. Senhor, eu te louvo, Jesus, porque eu creio, Senhor, que os meus te servirão. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque os que se desviaram, Senhor, voltarão para este lugar. Amém. E reconhecerão a Tua glória, Senhor, a Tua majestade, o Teu senhorio. Senhor, é impossível viver sem Te adorar. Senhor, nós Te louvamos. Senhor, nós Te louvamos, Senhor. O Senhor sabe, Pai, o quanto nós amamos a igreja, quanto nós amamos, Senhor, trabalhar na Tua casa. Senhor, eu sei que o Senhor não permitirá, Senhor, mas reaviva a Tua igreja, Senhor. Senhor, traz ânimo, tira, Senhor, tudo que não provém de Ti, Senhor, todo laço do inimigo, Senhor, todo desamor, Senhor, toda afronta, toda intriga, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda família desfeita, Senhor, tem misericórdia, Senhor, une os casais, Senhor, tira os filhos das drogas, Senhor, do vício. Oh, Jesus, salva os nossos pais, Senhor, salva os nossos filhos, salva, Senhor, os nossos maridos, as nossas esposas. Oh,
lugar, Senhor, de pessoas para te exaltar, Senhor, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, e pessoas com o coração quebrantado e prostrado diante de Ti. Senhor, nós te adoramos por esta igreja, Senhor. Senhor, nós te adoramos por este lugar, que este lugar seja um lugar de diferença, que nós sejamos diferença, Senhor, aqui dentro e lá fora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, desfaz, Senhor, desfaz todo o mal, Senhor, que aqui haja, Senhor, a comunhão e a presença do Teu doce Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, que nós nos amemos intensamente, Senhor, e que nós nos sintamos incomodados, Senhor, ao abrir a boca para proferir palavras que não vêm de Ti, Senhor, para pensar coisas que não são do Teu agrado, para fazer coisas que não são para o Teu louvor, que o nosso pé, Senhor, pise o local santo, que as nossas mãos toquem para abençoar e que a nossa boca seja instrumento, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, recebe o nosso louvor, Senhor. Senhor, eu te louvo, Senhor, por cada bloco deste lugar, Senhor, pelo chão, pelo banco, Senhor, por cada coisa que faz parte da estrutura física, e eu te louvo, Senhor, por cada componente, Senhor, humano desta casa. Senhor, eu te louvo pela vida do Marcos, Senhor, eu te louvo pelos presbíteros, Senhor, pelos diáconos, Senhor, eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus, que sejam ungidos e usados por Ti, Senhor, para conduzirem o Teu povo, em nome de Jesus, e sobretudo, Senhor, que haja amor e louvor a Ti em todo o tempo, Pai, aleluia. Nos perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, a nossa ingratidão, a nossa falta de comunhão contigo, Senhor, o nosso conforto, Senhor, e comodismo, porque ficar em casa, Senhor, é cômodo. Senhor, nos perdoa e recebe a nossa adoração nesta noite, que hoje seja um dia de transformação, Senhor, e de renovo em nós.